Se você tem medo de ser rejeitado, esse medo vai afetar quase todas as áreas da sua vida: amizades, relacionamentos íntimos, entrevistas de emprego e por aí vai. Rejeição é rejeição, onde quer que ela apareça. Então você começa a se proteger e proteger seu ego, e como resultado, você se limita bastante. Logo, você começa a se fechar e isolar o mundo ao seu redor. Doutora Susan Jeffers, autora de Sinta o Medo e Faça Mesmo Assim, técnicas dinâmicas para transformar medo, indecisão e raiva em poder, ação e amor. Comportamento modo 1. Como homem, por que você realmente quer se aproximar de uma mulher que te interessa? Como homem, por que você realmente quer iniciar uma conversa com uma mulher que acha fisicamente atraente e sexualmente desejável? Como homem, por que você realmente quer compartilhar a companhia dessa mulher no futuro próximo e ou distante? No fundo, você já sabe as respostas para essas perguntas. A resposta para cada uma delas é simples. Porque você quer fazer sexo com essa mulher e trocar orgasmos com ela. Ponto final. Pode ser que você queira fazer sexo com ela dentro de um relacionamento monogâmico de longo prazo, como o casamento ou morar junto. Pode ser que queira sexo com ela num relacionamento não monogâmico de longo prazo, como um casamento aberto, um relacionamento aberto ou um amigos com benefícios. Pode ser que queira sexo com ela em um relacionamento monogâmico de curto prazo, tipo um namoro que dure algumas semanas, meses ou talvez 1 ou 2 anos, mas sem chegar a casamento ou morar junto para sempre. Pode ser que queira sexo com ela em um rolê casual não monogâmico de curto prazo, como uma transa de uma noite só, um fim de semana intenso ou alguma variação parecida de sexo casual. Não importa se o seu interesse é sexo de curto prazo ou de longo prazo, se é sexo monogâmico ou não monogâmico, o fato é que você quer transar com essa mulher com quem está conversando agora. Essa é a primeira coisa que você precisa admitir para si mesmo. Conheci muitos caras que tentam negar isso na própria cabeça. Não sei se quero transar com essa mulher, só gosto da companhia dela. Sei, mentira descarada que você está contando para si mesmo e você sabe disso. A questão é que a grande maioria das mulheres, a menos que sejam virgens ingênuas, já sabe que o seu desejo de transar com elas é o principal motivo pelo qual você está conversando e socializando com elas neste exato momento. As mulheres sabem disso. Pode confiar. Foi exatamente isso que a ex-aluna da minha mãe confessou e admitiu naquela conversa que tivemos em outubro de 1990. As mulheres só estão curiosas para descobrir se você tem a confiança e a coragem, ou seja, os culhões, de expressar esse desejo para elas de forma ousada, direta, específica e honestamente franca. E aí, você tem? Uma vez que um homem admite para si mesmo que deseja fazer atividades sexuais com uma mulher, a próxima coisa que ele precisa decidir é como ele vai comunicar verbalmente seus desejos, interesses e intenções para essa mulher que o interessa. Esse homem vai primeiro passar no mínimo 20 minutos de papo furado, bajulador e divertido, conversa fiada, bate-papo leve, antes de comunicar verbalmente seus verdadeiros desejos e interesses para essa mulher? Ele vai primeiro tratar essa mulher a um almoço grátis 1 ou 2 vezes, ou a um jantar grátis 2 ou 3 vezes, antes de comunicar verbalmente seus verdadeiros desejos e interesses? Se a resposta for sim, então isso representa um homem que planeja comunicar verbalmente seus desejos, interesses e intenções românticos ou estritamente sexuais para as mulheres de forma modo 2. Esse homem vai passar muito tempo em conversas longas com mulheres sem nunca mencionar seus verdadeiros desejos, interesses e intenções para mulheres que o interessam. Esse homem vai mentir descaradamente para as mulheres e enganá-las sobre quais são os seus verdadeiros desejos, interesses e intenções? Ou pior, esse homem vai evitar se aproximar das mulheres e evitar iniciar conversas com elas completamente? Se for assim, isso representa um homem que busca exibir regularmente o que eu chamo de comportamento modo 3. Esse homem está com raiva das mulheres. Esse homem guarda um alto grau de amargura e ressentimento em relação às mulheres. Esse homem só inicia conversas com mulheres quando quer criticá-las duramente, insultá-las ou provocá-las. Se a resposta for sim para cada uma dessas perguntas, então isso representa um homem que entrou temporariamente ou indefinidamente no que eu chamo de zona modo 4.
Meu primeiro lembrete para todo homem que está ouvindo este capítulo é que, em geral, existem apenas 3 tipos de relacionamentos que qualquer homem pode ter com qualquer mulher. Um relacionamento estritamente sexual, ou seja, o homem e a mulher passam muito pouco, se é que passam, tempo juntos em atividades não sexuais. Um relacionamento estritamente não sexual, ou seja, não há intimidade física nem atividades sexuais entre esse homem e essa mulher. E um relacionamento que é, ao mesmo tempo, sexual e não sexual, ou seja, o que geralmente chamamos de casamento ou relacionamento romântico de longo prazo, ou pelo menos um amigos com benefícios ou um relacionamento poliamoroso. Não se engane, toda mulher que você conhecer a partir de agora vai estar interessada em apenas um desses 3 tipos de relacionamento com você, assumindo que cada mulher que você conhecer demonstre desejo de socializar com você mais de uma vez. Com que rapidez você vai descobrir qual desses 3 tipos de relacionamento a mulher com quem está conversando realmente quer? Os 4 perfis de comunicação feminina. Para entender como uma mulher expressa ou não o interesse em passar tempo com você, é preciso identificar em qual categoria de comunicação ela se encaixa. O comportamento verbal costuma seguir 2 caminhos, o direto e o indireto ou estratégico. Primeiro, comunicação direta e transparente. Neste grupo não há espaço para ambiguidades ou jogos. A resposta que você recebe é exatamente o que ela sente. As recíprocas. Quando estão interessadas, elas dizem. São claras sobre o desejo de estar com você, seja para algo romântico ou casual. Se ela quer, ela facilita o encontro e deixa as intenções nítidas. As rejeitadoras. Quando não estão interessadas, elas também dizem. Elas encerram a interação de forma honesta e direta, sem dar falsas esperanças ou cozinhar o homem em banho-maria. Segundo, comunicação indireta ou oculta. Neste grupo, a comunicação verbal serve para proteger a autoimagem ou obter vantagens, nem sempre refletindo a realidade dos fatos. Fingidoras inocentes. Mulheres que projetam uma imagem pública de conservadorismo ou desinteresse sexual para preservar a reputação. Elas escondem desejos ou comportamentos mais liberais, como promiscuidade ou poliamor, atrás de uma fachada de moça comportada. Hipócritas eróticas, uma variação mais complexa do perfil anterior. Além de esconderem sua verdadeira natureza sexual, costumam ser mais exigentes, materialistas e impacientes, usando a imagem de santinha como ferramenta de barganha social ou emocional. Desperdiçadoras de tempo manipuladoras. São mulheres que no final da primeira ou segunda conversa com um homem já sabem que não têm absolutamente nenhum desejo de passar tempo com ele de forma romântica ou estritamente sexual, mas são extremamente relutantes em comunicar verbalmente sua falta de interesse de forma direta e específica e honestamente franca. Por quê? Porque essas mulheres estão muito interessadas em a. Recrutar esse homem para ser um amigo platônico de longo prazo que vai bajulá-las consistentemente, entretê-las e oferecer um ouvido empático sempre que estiverem entediadas, decepcionadas, frustradas ou solitárias, ou b. Recrutar esse homem para ser um provedor de favores financeiros não sexuais, de curto ou longo prazo, tipo Sugar Daddy. Ou ainda, um provedor de favores não financeiros, tipo faz tudo prestativo. Agora que você está bem familiarizado com esses 4 tipos de comunicadoras verbais femininas, a pergunta é, a partir de hoje, que tipo de conversa você vai ter com as mulheres que conhecer para descobrir especificamente com qual desses 4 arquétipos você está lidando? Dica modo 1. Você precisa diminuir significativamente ou até evitar totalmente entrar em longos episódios de papo furado, conversa fiada e conversinha leve com mulheres. Muitos artistas da conquista, PUAs, incentivam bastante os homens a abrir uma conversa com uma mulher e entrar em longos episódios de conversas bajuladoras e divertidas que os PUAs chamam de conversas de rapport.
Esses POAs acreditam que esse tipo de conversa faz as mulheres gostarem mais de um homem e confiarem mais nele. Por outro lado, eu nunca incentivo meus clientes de coaching a fazer isso. Os primeiros 3 a 5 minutos da sua primeira conversa com uma mulher determinam tudo. Mais especificamente, se uma mulher não tem certeza se você é um macho alfa ou um macho beta, ela vai chegar à conclusão sobre você no máximo por volta do 5º minuto da primeira conversa. Por que essa distinção é tão importante para as mulheres e para os homens? Aqui está a verdade dura. As mulheres não têm interesse em fazer sexo casual de curto prazo e ou não monogâmico com homens que elas acreditam ser do tipo macho beta. Uma vez que uma mulher identifica um homem como macho beta, a única forma de esse homem conseguir sexo casual com ela é oferecendo gastar uma quantia significativa de dinheiro nela ou exibindo o comportamento de um mentiroso modo 3 e enganando-a a acreditar que ele está aberto a entrar em um relacionamento monogâmico de longo prazo, emocionalmente profundo, mas depois, após alguns dias ou semanas de sexo, ele termina abruptamente sem aviso. A última opção é o que muitos POAs ensinam seus clientes do tipo macho beta a fazer com as mulheres. Esses POAs sabem que a maioria dos seus clientes não é do tipo alfa, então o que eles ensinam é mentir para as mulheres, enganá-las e manipular as emoções delas como forma de entrar de fininho na calça delas. Eu nunca incentivei meus clientes a fazer isso e nunca vou incentivar. Até esses POAs sabem a verdade dura. As mulheres só fazem uma ou mais episódios de sexo casual não monogâmico de graça com homens que elas percebem como do tipo macho alfa. Existe um ditado bem conhecido: alfas fodem as mulheres enquanto machos beta gastam rios de dinheiro nelas. Outra versão mais curta é: alfa fode, beta paga. Pode confiar, esse ditado tem muita verdade. O que eu faço é ajudar os homens a transitar de uma mentalidade e postura de macho beta para mais uma mentalidade e postura de macho alfa quando estão conversando e socializando com mulheres. Vários estudos e pesquisas concluíram que praticamente toda mulher, bissexual ou heterossexual, decide bem rápido se vai fazer sexo casual de curto prazo e não monogâmico com um homem. Não é um processo longo para a grande maioria das mulheres. Algumas sabem em segundos se um homem é candidato a ser um futuro amante casual. Com base nas minhas próprias experiências e observações pessoais, a maioria das mulheres sabe nos primeiros 5 minutos da primeira conversa com um homem se ele é um macho alfa total, um macho alfa com alguns traços e tendências beta, um macho beta com alguns traços e tendências alfa, ou um macho beta total. As mulheres têm um sexto sentido para isso. Não leva horas, dias ou semanas para elas descobrirem. Por exemplo, homens do tipo macho beta geralmente começam as conversas com mulheres expressando vários elogios bem bajuladores, que logo é seguido por uma tentativa entusiasmada de envolver a mulher em um longo episódio de papo furado, bajulador e divertido. Um homem alfa certificado quase sempre tenta ir direto ao ponto da conversa com uma mulher desde o começo. A maioria das mulheres não é ingênua nem burra, com exceção talvez das muito jovens e inexperientes com homens. A vasta maioria sabe assim que um homem começa a flertar que ele quer trocar orgasmos com ela. As mulheres sabem disso. Mais uma vez, pode confiar quando eu digo isso. Então eu te pergunto, como homem, o que você realmente precisa discutir com uma mulher por mais de aproximadamente 5 minutos antes de finalmente comunicar verbalmente por que você realmente está conversando com ela? Quando você passa mais de 5 minutos em conversas gerais, triviais e sem consequência com mulheres, você está desperdiçando tempo. Você está fazendo com que as mulheres te percebam como um macho beta, em vez do macho alfa mais desejado. Muitos coaches profissionais e POAs sempre enfatizam os openers, que é a primeira pergunta ou o primeiro comentário que você diz a uma mulher de interesse depois de se aproximar dela. Como você abre uma mulher é extremamente importante. Se nada mais, como você a abre vai determinar se essa mulher te percebe como um tipo macho alfa confiante ou como um macho beta bajulador. Conheço um POA bem conhecido que promove a ideia de abrir a conversa com uma pergunta. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você acha que todas as mulheres deveriam se limitar a usar só saias e vestidos ou acha que as mulheres deveriam se sentir livres para usar sempre calça jeans, calça social e legging?
Outro exemplo de opener com pergunta seria: Ei, pergunta rápida. Você acha que os homens devem sempre pagar o primeiro encontro ou acha que as mulheres deveriam se oferecer para pagar a própria comida no primeiro encontro? Alguns coaches e POAs simplesmente acreditam em abrir a conversa dizendo: Desculpa, eu sou... O homem diz o primeiro nome. E você? O homem espera a mulher responder com o primeiro nome dela. Depois, o homem segue a apresentação formal, oferecendo imediatamente pedir o telefone dela. Desde os 21 anos até hoje, usei uma grande variedade de comentários de abertura com mulheres, dependendo de onde eu estava, do horário e se a mulher estava sozinha ou acompanhada de amigos, parentes ou conhecidos homens e ou mulheres. Geralmente, meus comentários de abertura variam de mulher para mulher, mas tenho 1 ou 2 openers que uso com bastante frequência. Quando uma mulher está sozinha, o mais próximo que tenho de um opener padrão frequente é: Então, quando você gostaria de compartilhar minha companhia a sós, semana que vem ou na semana seguinte? Outra variação bem próxima seria: Então, quando você gostaria de compartilhar minha companhia a sós, na próxima sexta ou no próximo sábado? Eu, pessoalmente, não gosto de abrir mulheres com perguntas e também não gosto de abrir me apresentando primeiro pelo nome. Se você insiste em abrir mulheres de uma dessas duas formas, boa sorte. Minha atitude é: se uma mulher não está atraída por mim de jeito nenhum e não tem interesse potencial em compartilhar minha companhia de forma romântica ou estritamente sexual, então eu não dou a mínima para a resposta dela à minha pergunta e também não me importo em deixar ela saber imediatamente qual é o meu primeiro nome. Eu sempre prefiro que a mulher pergunte o meu primeiro nome. Isso significa que ela está genuinamente curiosa para saber mais sobre mim. Além disso, raramente ou nunca peço o telefone de uma mulher. Sempre busco trocar números ou ofereço o meu número para ela. Descobri que, se eu dou o meu número para uma mulher e alguns dias ou semanas depois ela me liga, há 99,9% de chance de que ela está interessada em compartilhar minha companhia. Ok, você acabou de usar o opener sugerido que descrevi. E agora? A partir do momento em que você usa meu opener sugerido, ou uma variação bem próxima, você deve conseguir identificar rápida e efetivamente nos próximos minutos com que tipo de mulher está lidando. Recíprocas. O arquétipo mais fácil para um homem identificar será a mulher que é uma recíproca entusiasmada. Geralmente, a primeira resposta dela vai ser algo do tipo: Nossa, que abordagem direta! Qual é o seu nome? Assim que você se apresenta, ela vai se apresentar e depois vai perguntar especificamente o que você tem em mente para compartilhar sua companhia. Deixe essa mulher saber imediatamente que você não tem interesse em se tornar mais um dos amigos platônicos homens dela. Deixe isso bem claro e inequívoco. Depois disso, uma recíproca vai continuar muito entusiasmada com a ideia de trocar números com você e ela até vai sugerir um dia, data e horário específicos para vocês se encontrarem e fazerem o que você está sugerindo que deseja fazer com ela. Não tente vender demais nem se esforçar para impressionar uma mulher recíproca. Isso é desnecessário. Essa mulher está definitivamente interessada em compartilhar sua companhia. A partir daí, você só precisa ser específico sobre o que está procurando. Um relacionamento romântico de longo prazo? Amigos com benefícios? 2 ou 3 semanas de sexo casual não monogâmico de curto prazo? Outro. Ela vai concordar com quaisquer desejos, interesses e intenções que você apresentar. É por isso que ela é uma recíproca. Rejeitadoras. Assim como as recíprocas, as rejeitadoras diretas são muito fáceis de identificar. Assim que você usa o comentário de abertura que sugeri, ou uma variação próxima, a mulher vai comunicar imediatamente que simplesmente não tem interesse em compartilhar sua companhia de forma romântica, estritamente sexual ou mesmo platônica. A resposta dela pode ser algo como: Desculpa, mas sou casada. Tchau. Ou pode ser: Agradeço o interesse, mas tenho que te avisar que estou em um relacionamento sério com o meu namorado, que amo muito. Desculpa. Deixe eu deixar isso bem claro. Assim que uma mulher te rejeitar de forma direta, termine a conversa e deixe ela em paz. Não tente ser mais persistente com essa mulher. Se você tentar persistir, você está entrando em território de assédio. Não assede mulheres.
Algumas podem chamar a polícia, e isso nunca acaba bem. Apenas deixe a rejeitadora em paz e passe para a próxima mulher de interesse. Se existe um tipo de mulher que vai fazer o melhor trabalho de testar seu ego e seu senso geral de confiança, sua firmeza, seu senso de dominância erótica e seu grau de sedução verbal, esse tipo é a mulher que é uma fingidora inocente ou uma hipócrita erótica. Essas são as mulheres que tornam o comportamento modo 1 mais necessário, com as desperdiçadoras de tempo manipuladoras vindo logo em segundo. Como você abre uma mulher que é uma fingidora inocente ou hipócrita erótica, vai determinar se essa mulher vai transitar para se comportar como uma recíproca, uma rejeitadora ou uma desperdiçadora de tempo manipuladora mais tarde na conversa. Essa é a parte complicada dessas mulheres. Elas podem escolher transitar para qualquer uma dessas 3 direções, dependendo se você se apresenta como macho alfa ou macho beta. Quanto mais um homem se apresenta para uma mulher como tipo macho beta, mais uma fingidora inocente ou hipócrita erótica vai transitar para se comportar como rejeitadora ou desperdiçadora de tempo manipuladora mais tarde na conversa. A única vez que uma mulher fingidora inocente ou hipócrita erótica vai potencialmente transitar para se comportar como recíproca mais tarde na conversa, ou talvez na segunda ou terceira conversa, é se ela perceber seu comportamento e postura como representativos de um macho alfa total, ou pelo menos um macho alfa com alguns traços e tendências beta. Lembre-se, mulheres dessa categoria sempre vão ser mais safadas e mais abertas a sexo casual de curto prazo e ou não monogâmico do que elas estão dispostas a admitir inicialmente ou publicamente. Essas mulheres nunca vão revelar esse lado para homens que elas percebem como tipo macho beta. Então, assim que você executa meu opener sugerido, ou novamente uma variação bem próxima, uma mulher fingidora inocente ou hipócrita erótica vai começar a te fazer perguntas e ou expressar comentários, críticas ou insultos. Essas mulheres nunca vão reciprocidade rápida e diretamente seus desejos e interesses, nem vão rejeitá-los rápida e diretamente. Só recíprocas e rejeitadoras fazem isso. Exemplo de interação com uma fingidora inocente ou hipócrita erótica. Você. Então, quando você gostaria de compartilhar minha companhia a sós, na próxima sexta ou no próximo sábado? Fingidora inocente. Nossa, que jeito de começar uma conversa com uma mulher! Você começa todas as suas conversas com mulheres assim? Se eu estiver afim, sim. Por enquanto, quero me concentrar só em você. É mesmo? Nem sei seu nome ainda. Meu nome é... Diga seu primeiro nome aqui. Bom, meu nome é... Ela diz o primeiro nome dela. Então, o que exatamente você tem em mente? Por que eu deveria concordar em compartilhar sua companhia? Quero que você compartilhe minha companhia porque te acho muito atraente e muito sexy. Mal posso esperar para te beijar na boca e acariciar sua pele enquanto a gente transa. Aviso. Essa fingidora inocente está prestes a te testar. Ela vai testar se você realmente tem culhões para dizer uma coisa dessas para uma mulher, ou se só leu o livro Mode 1 do Alan Roger Curry e está testando uma técnica nova. Como é que é? Você está dispensada. Como é que é mesmo? Você não é obrigada a me implorar por nada, pelo menos ainda não. Nota. Parabéns, você passou no primeiro teste dela. Você não recuou dos comentários provocativos nem se desculpou por eles. Você permaneceu frio, calmo, tranquilo e confiante. Fingidora inocente se acalmando um pouco. Você é dos bons, hein? Sim, já ouvi isso de outras mulheres. Gosto de ir direto ao ponto com as mulheres em relação aos meus desejos e interesses sexuais. Não gosto de perder tempo com conversa vaga e ambígua com mulheres. É mesmo? É mesmo. Bom, tenho que te avisar de cara. Sou uma moça respeitável e certinha. Não pulo na cama com estranhos assim. Um homem tem que me levar para jantar, impressionar com a conversa e me contar mais sobre ele. Só faço sexo com homens com quem estou envolvido romanticamente em um relacionamento de longo prazo. Aviso, essa fingidora inocente tá te testando de novo. Eu chamo esse segundo teste de quero ver se você é um verdadeiro macho alfa ou se é um macho beta fingindo ser alfa. Não caia nessa.
Desculpa, mas não tô afim de te levar para jantar, nem de tentar te impressionar. Além disso, não tô procurando entrar em nenhum relacionamento de longo prazo, emocionalmente profundo ou estritamente monogâmico. Neste momento, aproxime-se do ouvido esquerdo dela e comece a sussurrar no ouvido esquerdo. Uma recíproca fingidora inocente ou até hipócrita erótica sempre vai te permitir sussurrar no ouvido esquerdo, em algum momento. Vou te comer. Mal posso esperar para enfiar meu pau duro na sua buceta apertada e molhada. Aviso. Neste ponto, a fingidora inocente vai te oferecer o teste final. Ela vai te criticar duramente e te insultar em resposta ao uso de linguagem sexual explícita. Não caia nesse teste. Se essa mulher realmente não tivesse interessada em compartilhar sua companhia, ela encerraria a conversa com você. O fato de ela ainda estar ouvindo o que você tem a dizer já deveria te mostrar que, no fundo, ela ainda está interessada. Se a mulher for mais hipócrita erótica do que uma fingidora inocente convencional, ela vai descarregar mesmo em cima de você com críticas e insultos. Seu ego tem que estar preparado para lidar com isso. Se você começar a se ficar na defensiva, inseguro egoisticamente, sensível emocionalmente ou argumentativo, essa hipócrita erótica vai despedaçar seu ego. Ela vai saber que você realmente é um tipo macho beta fingindo se comportar como macho alfa. Se tudo correr como planejado, você deve conseguir provocar essa mulher a revelar o lado mais safado dela, o lado mais submisso eroticamente e o lado mais promíscuo e ou poliamoroso. Pessoalmente, raramente falhei em persuadir e seduzir uma fingidora inocente ou hipócrita erótica a concordar em transar comigo. Raramente. Com algumas mulheres dessa categoria, acabei transando em 30 minutos ou menos depois de abri-las, e outras vezes levou 1 ou 2 horas, 1 ou 2 dias ou 1 ou 2 semanas, algumas poucas vezes um pouco mais. Mas em 19 de cada 20 interações sociais com uma fingidora inocente e uma hipócrita erótica, acabei transando com as mulheres dessa categoria. Lembre-se, você sempre pode identificar e separar uma fingidora inocente e uma hipócrita erótica de uma rejeitadora genuína, prestando atenção no fato de que fingidoras inocentes e hipócritas eróticas nunca vão rejeitar imediata ou diretamente seus desejos, interesses e intenções sexuais. Nunca. Tudo o que elas vão fazer é te fazer várias perguntas e ou expressar vários comentários, críticas duras e insultos pessoais. Tudo isso é projetado para te testar. Essas mulheres querem ver se você é realmente um macho alfa ou um macho beta. As mulheres que são desperdiçadoras de tempo manipuladoras são extremamente mimadas e excepcionalmente espertas. Você pode pensar nelas como sendo muito parecidas com uma rejeitadora genuína. Só que essas mulheres querem primeiro te explorar e te usar por algo que elas sentem que você tem a oferecer de valor. Por isso, essas mulheres vão ser muito relutantes em rejeitar um homem de forma imediata e direta. Fazer isso impediria que elas tirassem o máximo proveito do que você pode oferecer de valor tangível ou intangível. Quando os homens exibem regularmente o comportamento modo 2 ou modo 3 com mulheres, eles vão ter uma dificuldade enorme para identificar uma mulher do tipo desperdiçadora de tempo manipuladora. Se você é um homem que prefere exibir o comportamento modo 2 com mulheres, provavelmente vai levar no mínimo 2 ou 3 conversas para perceber que está lidando com uma desperdiçadora de tempo manipuladora. Você provavelmente vai acabar pagando pelo menos um almoço grátis ou um jantar grátis para ela, no mínimo. Se você é um homem que tem o péssimo hábito de exibir o comportamento modo 3 com mulheres, boa sorte! Vai literalmente levar semanas, meses ou até anos para você perceber que está lidando com uma desperdiçadora de tempo manipuladora certificada. Quando você exibe o comportamento modo 1 com mulheres, normalmente consegue identificar uma desperdiçadora de tempo manipuladora nos primeiros 5 minutos da sua primeira conversa com ela, e no máximo 10 ou 15 minutos. Se existe uma característica muito complicada nas desperdiçadoras de tempo manipuladoras, é que na maioria das vezes essas mulheres vão inicialmente parecer mais atraídas por você e menos ofendidas pelas suas proposições sexuais do que a maioria das fingidoras inocentes ou hipócritas eróticas.
É exatamente por isso que muitos homens confundem frequentemente uma fingidora inocente ou hipócrita erótica com uma rejeitadora genuína, e da mesma forma porque muitos homens confundem uma desperdiçadora de tempo manipuladora com uma recíproca genuína. Mulheres dessa categoria são ótimas atrizes. A única forma de identificar e expor uma desperdiçadora de tempo manipuladora é colocá-la numa posição em que ela seja praticamente forçada a ou a reciprocidade imediata e direta dos seus desejos, interesses e intenções românticos ou estritamente sexuais, ou b. rejeitar imediata e diretamente seus desejos, interesses e intenções românticos ou estritamente sexuais, ou uma coisa ou outra. A realidade é que mulheres dessa categoria nunca vão reciprocidade direta e honestamente seus desejos e interesses, e vão ser extremamente relutantes em rejeitá-los de forma direta e honesta. Essas mulheres são mestres em jogos manipuladores. Elas adoram jogar jogos mentais manipuladores com homens. Lembre-se, quanto mais você envolver mulheres dessa categoria em vários episódios de papo furado, bajulador e divertido, conversinha fiada e papo leve, mais você está caindo direitinho na armadilha delas. Essas mulheres geralmente vão evitar conversas prolongadas sobre o seu desejo de transar com elas e vão geralmente recusar qualquer tentativa física sua de iniciar contato físico ou atividade sexual. Então, assim que você executa meu opener sugerido, ou, novamente, uma variação bem próxima, uma mulher desperdiçadora de tempo manipuladora vai começar a avaliar sua personalidade e comportamento geral, para ver se você seria um bom namoradinho platônico de curto ou longo prazo, ou amiguinho de brincadeira para ela, e vai começar a te fazer perguntas sobre sua carreira, sua educação, onde você mora, que carro você dirige e seu histórico geral, para determinar se você tem o que é preciso para ser o próximo provedor de favores financeiros de curto ou longo prazo, tipo Sugar Daddy, ou provedor de favores não financeiros, tipo faz tudo prestativo. Essa mulher vai manter tudo sobre o interesse dela em você vago e ambíguo. Ela nunca vai dizer algo como estou super interessada em transar com você em breve, nem vai dizer não tenho absolutamente nenhum interesse em transar com você. A maioria dos comentários dela vai ser algo do tipo preciso passar algumas semanas te conhecendo melhor antes de concordar em fazer qualquer coisa física ou sexual com você. Tradução: preciso de mais tempo para ver se você vai ser um ótimo namoradinho platônico ou amiguinho de brincadeira para mim, ou se vai ser um ótimo sugar daddy ou faz tudo prestativo para mim. Então, quando você gostaria de compartilhar minha companhia a sós? Semana que vem ou na semana seguinte? Eu nem te conheço. Me diz seu nome. Você diz seu primeiro nome. Prazer, eu sou... Ela diz o primeiro nome dela. Então, me conta um pouco sobre você. O que você faz da vida? Mora por aqui? Onde você fez faculdade? Aviso, essa desperdiçadora de tempo manipuladora está prestes a te testar. Ela quer descobrir se você é financeiramente independente ou rico e se mora em um bairro nobre. Eu te conto tudo sobre mim no momento certo, mas primeiro quero saber quando você gostaria de compartilhar minha companhia, semana que vem ou na semana seguinte. Nota: parabéns! Você evitou oferecer uma longa biografia sobre si mesmo. Pode fazer isso depois pelo telefone se precisar. Agora, você só quer que ela concorde que definitivamente quer compartilhar sua companhia a sós. Tá bom, entendi. Beleza. E se você me levasse para... Ela nomeia um restaurante 4 ou 5 estrelas para testar sua disposição em pagar uma refeição grátis para ela. Ouvi dizer que a comida lá é deliciosa. Muitas das minhas amigas já jantaram lá. Então você está se oferecendo para me pagar um jantar grátis lá? Nota: parabéns! Você evitou cair na armadilha de oferecer imediatamente uma refeição grátis para ela. Não, bobinho. Homens sempre pagam o jantar, não o contrário. Você sabe disso. Bom, acho que sua exceção à regra. Posso preparar o jantar para você na minha casa. Eu sei cozinhar. Não preciso ir a restaurante. É mesmo? Que ótimo saber. Olha só, minhas amigas e eu vamos jogar boliche na próxima sexta. Você é mais do que bem-vindo para vir com a gente. Aviso.
Essa desperdiçadora de tempo manipuladora está oferecendo o segundo teste. Ela quer ver se você é o tipo de macho beta disposto a compartilhar a companhia dela em um ambiente de grupo. Todos os homens que viram namoradinho platônico ou amiguinho de brincadeira geralmente topam isso sem hesitar. Não. Com todo respeito, vou recusar o convite. Eu só quero passar um tempo de qualidade com você, não com você e suas amigas. A menos que você e suas amigas concordem em ficar totalmente peladas comigo numa banheira de hidromassagem em algum lugar. Nota. Parabéns. Você introduziu sexualidade na conversa. As desperdiçadoras de tempo manipuladoras odeiam isso. Elas adoram manter as conversas gerais e não sexuais. Nossa, que menino safado! Acho que vou ter que te treinar para se comportar perto de mim. Nenhuma mulher vai me treinar nunca. Se for para treinar alguém, sou eu que vou te treinar. Vou te treinar para me tratar como um rei. Você vai ser treinada para ser ultra feminina, eroticamente submissa e satisfazer todas as minhas necessidades e desejos sexuais. Entendeu? Parabéns! Você desafiou a tentativa dela de controlar e influenciar seu comportamento. Você demonstrou firmeza e força de caráter com essa mulher. A partir desse ponto, você quer forçar essa mulher a ou reconhecer de forma direta algum interesse em compartilhar sua companhia de forma romântica ou estritamente sexual, ou confessar de forma direta que não tem absolutamente nenhum interesse em compartilhar sua companhia além do platônico. Olha só, moço, tenho que te avisar. Eu não trato nenhum homem como rei. Você vai me tratar como princesa. Não, quero dizer, como rainha. Entendeu, moço? Tchau. Aproveite o resto do seu dia. Essa conversa acabou. Mulheres dessa categoria são ótimas em uma coisa: motivar você a investir uma quantidade significativa de tempo tentando conquistar a companhia romântica ou estritamente sexual delas, ou, pior ainda, motivar você a investir uma quantidade significativa de tempo e dinheiro tentando trocar orgasmos com elas algum dia no futuro próximo. Da mesma forma que as fingidoras inocentes e hipócritas eróticas desejam enganar os homens com reações e respostas negativas falsas, as desperdiçadoras de tempo manipuladoras querem muito enganar e enrolar os homens com reações e respostas positivas, extremamente falsas. Pessoalmente, nunca tive uma mulher rejeitadora genuína que me deixasse com raiva, amargura, frustração, arrependimento ou ressentimento. Nunca. Eu simplesmente aceitava a rejeição e seguia em frente. Por outro lado, tive pelo menos meia dúzia de mulheres desperdiçadoras de tempo manipuladoras que me deixaram muito bravo, amargo, frustrado, arrependido e ressentido. Às vezes por alguns dias, às vezes por algumas semanas, às vezes por alguns meses e em uma ou duas situações por um ano ou mais. É por isso que todos os homens deveriam evitar exibir o comportamento modo 2 e modo 3, com mulheres. Se você exibir qualquer um desses dois comportamentos com mulheres, você sempre vai acabar entrando na zona modo 4 eventualmente. Agora que você sabe como abrir uma mulher e percebeu que precisa manter o papo furado, bajulador e divertido no mínimo, e aprendeu como conversar de forma geral com mulheres recíprocas, rejeitadoras, fingidoras inocentes e hipócritas eróticas e desperdiçadoras de tempo manipuladoras, vamos para os princípios modo 1. Ao abrir uma conversa com uma mulher, olhe confiante diretamente nos olhos dela. Não olhe para cima, não olhe para baixo, não olhe para o lado esquerdo, não olhe para o lado direito. Olhe diretamente nos olhos dela de forma muito segura de si. Idealmente, você deve abrir a conversa convidando-a a compartilhar sua companhia a sós em algum momento no futuro próximo, em vez de se conectar com ela no meio de um grupo de amigas. Se você está interessado em sexo com ela de forma monogâmica de longo prazo, eu passaria um tempo conhecendo mais a personalidade dela, o caráter moral e integridade, e os gostos e desgostos gerais em várias conversas pelo telefone. Se seu interesse for mais para sexo casual de curto prazo e ou não monogâmico, seja bem direto, específico e honestamente franco sobre seu objetivo. Não minta nem engane ela. Lembre-se,
Homens alfa genuínos não entram em longos episódios de papo leve, trivial e sem consequência com mulheres, especialmente se o objetivo principal for transar de forma casual de curto prazo e ou não monogâmica. Só machos beta escolhem entrar em longos episódios de papo furado, conversinha fiada e papo leve com mulheres. Assim que abrir a conversa e comunicar verbalmente seu desejo de compartilhar a companhia dela de forma romântica ou estritamente sexual, permita que a mulher ou reciprocidade direta e honestamente seus desejos e interesses, ou rejeite direta e honestamente seus desejos e interesses. Mulheres recíprocas genuínas ou rejeitadoras genuínas vão fazer exatamente isso. Em contraste, fingidoras inocentes e hipócritas eróticas vão resistir muito à reciprocidade imediata e direta, e também vão ser extremamente relutantes em rejeitar rápido demais ou direto demais. Essas mulheres querem primeiro determinar se você é um macho alfa genuíno ou um macho beta fingindo se apresentar como alfa. Se uma fingidora inocente ou hipócrita erótica perceber você como mais beta, elas vão transitar para se comportar como rejeitadora ou desperdiçadora de tempo manipuladora. Se elas sentirem que você é definitivamente alfa, vão aos poucos revelar o lado mais feminino, eroticamente submisso, safado, promíscuo e ou poliamoroso. Da mesma forma, desperdiçadoras de tempo manipuladoras também vão resistir à tentação de rejeitar rápido demais ou direto demais e vão ser extremamente relutantes em reciprocidade imediata e direta. Essas mulheres querem primeiro extrair informações biográficas sobre você para determinar o que você pode oferecer de valor tangível e ou intangível. No mínimo, buscam recrutar um novo amigo platônico homem. No máximo, estão no mercado por um sugar daddy ou faz tudo prestativo. Nunca mostre uma reação com raiva quando uma mulher te rejeitar. Ser rejeitado por uma mulher nunca representa fracasso com mulheres. Nunca. A única vez que você pode dizer que fracassou com mulheres é quando você não se aproxima de mulheres que te atraem, não inicia uma conversa com elas e não comunica verbalmente seus verdadeiros desejos, interesses e intenções românticos e ou sexuais. Enquanto você teve a confiança e coragem de se aproximar, iniciar a conversa e deixar ela saber que quer compartilhar a companhia dela no futuro de forma romântica ou estritamente sexual, você fez o seu trabalho. Da mesma forma, ao conversar com uma fingidora inocente ou hipócrita erótica, nunca se torne argumentativo, defensivo, sensível ou de pavio curto em resposta às críticas duras e insultos pessoais dela. Se fizer isso, vai confirmar para ela que você é mais beta do que alfa genuíno. O que quer que você diga a uma mulher, assuma. Nunca peça desculpas por nada que disser a uma mulher. Não importa o quão profano ou sexualmente explícito tenha sido. Nunca recue do que disse. Assuma suas palavras. Também, nunca permita que desperdiçadoras de tempo manipuladoras desviem o assunto dos seus desejos e interesses sexuais. Essa é uma tática manipuladora muito comum delas. A menos que você tenha uma leitura muito boa das expressões faciais e linguagem corporal dela e sinta rapidamente que ela vai ser muito receptiva aos seus avanços sexuais, eu sugiro que você nunca seja rápido demais em usar linguagem pornográfica erótica explícita com uma mulher. Na maioria das situações, espere até que ela permita que você se aproxime o suficiente para sussurrar no ouvido esquerdo dela antes de tentar excitá-la com conversa erótica, o que eu chamo de zona do ouvido esquerdo. O ouvido esquerdo está conectado ao lado direito do cérebro, que é o lado mais emocional, espontâneo e livre. Provavelmente 80 ou 90% das minhas conversas eróticas mais safadas com mulheres foram quando eu estava perto o suficiente do corpo delas para falar num tom meio sussurrado, seguro de si, suave e ultra sedutor no ouvido esquerdo. Também, nos momentos em que não estiver falando diretamente no ouvido esquerdo, sempre continue olhando diretamente nos olhos delas enquanto conversa. É por isso que meus olhos estão na capa. Nunca se comporte com uma mulher como se ela fosse sua única opção de companhia romântica ou estritamente sexual.
Você pode achar que vai fazer ela se sentir especial, bajulando o ego dela assim, mas a realidade é que ela vai te perceber como desesperado, solitário ou carente. Isso é um desligador enorme para as mulheres. Também, nunca bajule demais com elogios excessivos, nem seja rápido demais em oferecer jantar e vinho e gastar uma quantia significativa de dinheiro com uma mulher que ainda não transou com você, ou pelo menos ainda não admitiu que te acha fisicamente atraente e ou sexualmente desejável. Todos esses gestos de cara legal fazem as mulheres te perceberem como macho beta submisso, em vez de alfa seguro de si. Sempre preste muita atenção nas palavras da mulher e também no comportamento não verbal e linguagem corporal. Mais especificamente, observe sempre se ela está exibindo comportamento congruente versus incongruente. Mulheres recíprocas e rejeitadoras sempre exibem comportamento congruente. Isso significa que o comportamento não verbal e linguagem corporal está sempre em sintonia com as palavras. Por outro lado, fingidoras inocentes, hipócritas eróticas e desperdiçadoras de tempo manipuladoras sempre exibem comportamento incongruente. Isso significa que o comportamento não verbal e linguagem corporal vai estar fora de sintonia e em forte contraste com as palavras. Nessa mesma linha, lembre-se que elogios de mulheres e críticas de mulheres não significam muita coisa. Fingidoras inocentes e hipócritas eróticas sempre usam críticas duras e insultos pessoais para testar você. Elas querem ver se você é realmente alfa ou só um beta fingindo ser alfa. Da mesma forma, desperdiçadoras de tempo manipuladoras frequentemente elogiam você e fazem perguntas sobre seu histórico, carreira, onde mora e conquistas acadêmicas. Você nunca quer dar muita informação biográfica sobre si mesmo na primeira conversa, especialmente se a mulher só está querendo te recrutar como próximo amigo platônico ou próximo provedor de favores financeiros ou não financeiros. Esses 7 princípios modo 1 já são um bom começo. Se precisar de mais ajuda, dê uma olhada nos meus outros e-books, livros físicos e audiolivros. A chave é eliminar quase todos os episódios de papo furado, conversinha fiada e papo leve. Você pode ter conversas longas com essas mulheres depois que elas revelarem que te acham atraente e sexualmente desejável e admitirem abertamente interesse em compartilhar sua companhia de forma romântica ou estritamente sexual. Você nunca quer ter conversas longas com mulheres interessadas apenas em companhia platônica. Nunca, jamais. Recíprocas são as mais fáceis de conversar. Elas sabem desde o início que têm química romântica e sexual com você. Só evite falar algo idiota, cafona ou chato e você está tranquilo com elas. Não venda demais, nem seja agressivo ou persistente demais. Se fizer, elas perdem o interesse. Rejeitadoras geralmente não são grosseiras nem mal intencionadas ao rejeitar. Elas simplesmente sabem, desde o início, que não têm química romântica ou sexual com você, e nem querem companhia platônica. Elas querem ser deixadas em paz, e é exatamente isso que você deve fazer. Nunca seja persistentemente simpático ou agressivo com uma rejeitadora. Elas podem chamar a polícia por assédio. Fingidoras inocentes vão te testar, mas você deve passar em todos os testes se permanecer frio, calmo, tranquilo e confiante. Hipócritas eróticas vão te testar ainda mais forte, mas se você demonstrar confiança alfa, firmeza masculina e dominância erótica, você passa com louvor. Desperdiçadoras de tempo manipuladoras não têm interesse nenhum em compartilhar sua companhia de forma romântica ou estritamente sexual, mas estão muito interessadas em te recrutar como novo amigo platônico, ou mais ainda, como provedor de favores financeiros de curto ou longo prazo, sugar daddy, ou provedor de favores não financeiros, faz tudo prestativo. Quando você entra em longos episódios de papo leve com elas, você está caindo na armadilha delas. Com essas mulheres, você sempre tem que introduzir seus desejos, interesses e intenções sexuais específicos na conversa. Isso é obrigatório. Se não fizer, vai desperdiçar muito tempo com elas, e talvez tempo e dinheiro. O comportamento modo 1 é um upgrade efetivo para o modo 2, praticamente elimina a necessidade do modo 3 e previne visitas longas à zona modo 4. Sempre olhe as mulheres diretamente nos olhos enquanto conversa com elas. Sempre.
Sempre comunique verbalmente seus desejos, interesses e intenções românticos e/ou sexuais de forma segura de si, direta, específica e honestamente franca, sempre. Sempre observe atentamente se a mulher está exibindo comportamento congruente versus incongruente durante a conversa. Modo 1, meu irmão. Sai e faça acontecer.